Quanto mais você tenta agarrar algo, mais ele escorrega entre seus dedos. Pare de insistir e você realizará o que deseja. Flua em direção ao sucesso sem forçar. Olá, amigos. Sejam bem-vindos a este vídeo, onde falaremos sobre a lei do esforço inverso. Fique conosco e descubra como você pode colocar em prática esta lei e usar a seu favor. Ao trilharmos o caminho em direção aos nossos sonhos e metas, é comum nos depararmos com a ilusão de uma rota linear e descomplicada, onde cada passo nos levará implacavelmente ao sucesso almejado. No entanto, a realidade da jornada muitas vezes nos surpreende com obstáculos imprevistos e desafios inesperados que nos fazem questionar o próprio rumo. Nesses momentos, a lei do esforço inverso se revela como um lembrete poderoso de que o caminho para o êxito não é uma linha reta, mas sim um intricado emaranhado de curvas, subidas e descidas. A lei do esforço inverso é uma abordagem única que desafia a ideia convencional de perseguir incessantemente metas e objetivos. Em vez disso, sugere que há um ponto em que o excesso de esforço pode levar a resultados contrários ou até mesmo negativos. Isso pode ocorrer devido ao estresse, esgotamento ou simplesmente porque certas coisas precisam de tempo para se desenvolverem organicamente. Vivemos numa sociedade competitiva que diz que devemos nos esforçar ao máximo, não desistir dos nossos objetivos, que quanto mais fizermos, mais conseguiremos. Infelizmente, essa regra nem sempre é seguida. Por exemplo, imagine alguém que está tentando conquistar um novo hobby. Ele pode se dedicar tanto a isso, estudando intensivamente e praticando por longas horas todos os dias, que acaba perdendo o prazer e a motivação inicial. Em vez de progredir, pode se sentir frustrado e desanimado. É importante reconhecer quando é necessário dar um passo atrás, permitindo que as coisas aconteçam com mais naturalidade. Isso não significa abandonar completamente o esforço, mas sim encontrar um equilíbrio saudável entre trabalhar arduamente em direção aos nossos objetivos e permitir que o processo se desenrole de forma mais fluida. Você lembra daquela vez que você estudou demais para aquele teste ou prova e na hora esqueceu tudo? Ou quando você desejou tanto aquele relacionamento que até esqueceu de você para agradar o outro e você acabou sozinho? Paradoxalmente, nos momentos em que mais nos esforçamos e nos dedicamos com afinco, podemos nos deparar com um fracasso. Isso ocorre quando nos concentramos de forma obsessiva no destino final, negligenciando o que o presente está nos mostrando e deixando de apreciar a jornada em si. A ânsia pelo sucesso ou por um relacionamento muitas vezes nos cega para as lições valiosas que o caminho tem a nos oferecer, levando-nos a uma espiral de ansiedade, estresse e desilusão. É como se, ao pressionarmos demais, criássemos um bloqueio que impede o fluxo natural das coisas. Por exemplo, quando mudamos nosso foco de perseguir o amor para a autodescoberta, criamos um ambiente propício para o amor fluir em nossa direção. Conhecer a nós mesmos e nossos valores fundamentais nos ajuda a identificar o tipo específico de amor que melhor se alinha com nossas necessidades e desejos. Viktor Frankl foi um renomado neurologista austríaco. Disse que a felicidade é como uma borboleta. Quanto mais você a persegue, mais ela foge. Mas se você voltar sua atenção para outras coisas, ela pode vir e pousar levemente em seu ombro. A felicidade, segundo o psiquiatra, segue essa mesma dinâmica. A lei do esforço inverso também emana dessa visão lúcida e inspiradora. Isso nos lembra a mentalidade Wu Wei, que aparece no Tao Te Ching de Lao Tzu. De acordo com essa filosofia, é aconselhável aprender que a força nem sempre nos traz os resultados esperados. A não ação, ou ainda mais, a resposta sem esforço aos eventos da vida, pode nos trazer bons resultados. Isso não significa que você não deve fazer nada, ou ser passivo diante da vida, mas que quando você se esforça demais, muitas vezes sem ter um plano, você acaba bloqueando o fluxo. É fundamental lembrar que o verdadeiro crescimento acontece não apenas no destino, mas ao longo de toda a jornada. Devemos aprender a valorizar cada curva, cada desvio de rota
e cada desafio como oportunidades de crescimento e aprendizado. Ao adotarmos uma abordagem mais fluida e receptiva, podemos nos abrir para as bênçãos que estão sempre presentes, mesmo nas situações mais desafiadoras. Assim, ao invés de nos fixarmos cegamente no objetivo final, podemos encontrar a verdadeira realização ao nos entregarmos plenamente ao processo, celebrando cada passo do caminho com gratidão e serenidade. Imagine-se remando um barco contra a correnteza. Quanto mais força você aplica, mais difícil parece avançar. A cada remada, sentimos a resistência do fluxo contrário. O mesmo acontece em nossas vidas quando tentamos forçar as coisas a acontecerem. A lei do esforço inverso nos ensina que às vezes é preciso recuar, soltar os remos e permitir que o fluxo natural nos leve adiante. É nesses momentos de entrega e confiança que encontramos verdadeira harmonia e fluidez. Pode parecer irônico dizer que devemos desacelerar, depois de tanto que nos ensinaram que devemos nos esforçar para alcançarmos nossos objetivos. Assim como no rio da existência, há momentos em que é preciso mudar a dinâmica, dar um passo para trás e permitir que o fluxo natural nos leve adiante. Ao invés de resistir teimosamente às circunstâncias, aprendemos a confiar na inteligência do universo e nos abrimos para as oportunidades que se apresentam naturalmente em nosso caminho. É nesses momentos de rendição que descobrimos uma força maior do que a nossa própria vontade, a força do fluxo da vida. Imagine se você tivesse que controlar as batidas do seu coração, cada respiração, as funções de cada órgão do seu corpo. Você ficaria confuso, frustrado, estressado e provavelmente morreria rápido. Ao invés disso, você deixa que o fluxo natural da inteligência do seu corpo. Faça isso, pois não podemos controlar tudo. Ao nos rendermos a esse fluxo, encontramos um estado de paz interior e serenidade, mesmo diante das turbulências exteriores. É como se, ao soltarmos os remos e confiarmos no curso natural das coisas, nos tornássemos parte integrante da dança cósmica, fluindo em perfeita sincronia com o universo. Quando perdemos algum objeto em casa, procuramos por horas, nos estressamos e não encontramos. Quando nos relaxamos e até esquecemos do objeto, ele surge na nossa frente. E mais que isso, muitas vezes nesta procura, encontramos outros objetos, documentos, fotos, coisas tão importantes que nem nos lembramos mais. É nesses momentos de adversidade que somos chamados a expandir nossos limites, a descobrir novas habilidades e a fortalecer nossa resiliência interior. É através desses pequenos triunfos que construímos a fundação para o sucesso duradouro. Um coração cheio de gratidão e uma mente aberta para as infinitas possibilidades que o universo nos oferece. Quando devemos aplicar esta abordagem? A lei do esforço inverso não é adequada para todas as situações. É crucial saber quando é hora de parar, descansar e quando agir. É essencial manter em mente que sobrecarregar-se na busca de um objetivo é tão prejudicial quanto a não ação. Tudo deve ser feito com equilíbrio. Devemos entender que descansar, recuar ou não juntar recursos não implica desistência, fracasso ou demonstração de incompetência. É preciso limpar esse preconceito que nos faz acreditar que o valor de alguém é demonstrado quando damos nossa vida e nossa alma por um objetivo. Eu mesmo já tive esse pensamento e terminava o dia frustrado. Isso é muito prejudicial porque, em vez de focar no que deveríamos fazer, nos focamos no que os outros vão pensar a nosso respeito. Às vezes, devemos dar apenas uma pequena pausa para relaxar. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Centro de Sono e Cognição da News Medicine, nos Estados Unidos, as sonecas de 30 minutos têm um benefício direto na codificação da memória, o que indica que é necessário dormir pelo menos meia hora para melhorar a memória. E muitos estudantes, antes de um exame, estudam por horas sem parar achando que terão bons resultados. Mas na hora dos testes, geralmente acontece o temido branco na memória. Assim como em todas as coisas da vida, é importante desenvolver a capacidade de perceber e intuir quando seguir em frente, quando mudar de rumo e quando parar. Quando aprendemos a deixar ir
e paramos de obsessão por controlar cada faceta de nossas vidas, podemos começar a estar totalmente presentes no momento. Temos mais tempo para nos concentrar nas coisas que estão bem na nossa frente. Nosso tempo de qualidade com nossos entes queridos melhora e nossos corpos e mentes se sentem mais descansados e focados. Lembre-se, a lei do esforço inverso nos convida a trabalhar com e não contra as forças do universo. Ao honrar esse princípio, descobrimos uma nova maneira de alcançar nossos objetivos, uma que nos permite fluir com graça e facilidade através dos desafios da vida. É preciso confiar no processo, na sincronicidade e no tempo divino. Ao invés de correr atrás desesperadamente das nossas metas e desejos, podemos nos abrir para recebê-los com serenidade e receptividade. É no estado de calma e aceitação que a borboleta da oportunidade pode finalmente se aproximar de nós, trazendo consigo as bênçãos que tanto almejamos. Se esse conteúdo foi útil para você, deixe seu gostei e compartilhe com os amigos. Inscreva-se no canal para mais conteúdos edificantes. Até a próxima jornada de autoconhecimento. Gratidão por você fazer parte da comunidade Portal da Luz.